Ah, agora pronto, foi. Ai, ai, vamos lá, vamos ver aqui como é que as pessoas começam a chegar. Estamos ao vivo. Pronto. Aí, ótimo. Bom, ao vivo hoje. Oi, gente, tudo bem? Olá, oi, Tainá, tudo bem? É, Hoje a gente vai fazer uma transmissão ligeiramente diferente. Eu sou o Santiago, é, sou o Santiago da Descomplica, e a gente vai fazer uma transmissão ligeiramente diferente por conta que a gente tem dois participantes aqui na live hoje. Então a gente vai falar hoje com o Matheus Viana e o Evandro Azevedo, do escritório Viana Azevedo. A gente vai conversar um pouco a respeito de tributos, sobre contratos, desse período que está acontecendo agora nessa pandemia do Covid-19, tá? Especialmente o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue, como é que a gente se vira com relação a isso. Então, olha só, deixa eu apresentar aqui os meus convidados de hoje. Aqui estão eles, olha só, a gente está fazendo uma transmissão via Skype para caber todo mundo na tela. Senhores, bom dia, obrigado pela presença aqui. Por favor, se apresentem. Vamos começar, o Matheus começa, por favor. Então vamos lá. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus Viana, sou sócio de Viana Azevedo Advogados, professor de Direito Tributário, mestre pela Universidade de São Paulo. E sempre é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, obrigado. Evandro, sua vez. Bom dia, como vão todos? Meu nome é Evandro Azevedo, sou mestre e especialista em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, sou sócio do escritório Viana e Azevedo Advogados e é um prazer imenso estar aqui nessa manhã de terça-feira de home office com vocês. Ah, obrigado, gente. Bom, para começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: é, nunca aconteceu uma pandemia como essa? Isso é uma novidade? Como é que as pessoas se comportam com algo tão novo ou não é tão novo assim acontecer algo como isso? Quer responder, Evandro? Respondeu. Bem, essa não é uma... Bem, eu vou começar aqui, a gente vai fazendo uma grande conversa aqui com vocês, eu acho que a ideia aqui é ser bem interativo, Claro. dos nossos questionamentos. Pois bem, não é a primeira vez que o mundo vive uma situação como essa, né? Nós já temos dados históricos aí, desde dados mais antigos, de peste negra, mais recente, gripe espanhola, né? Já aí da época da Primeira Guerra Mundial. E o dado mais recente que nós temos é da gripe suína, né? Essas foram grandes pandemias que atacaram o mundo, né, e chegaram aqui ao Brasil também. Essas anteriores tiveram talvez um impacto não tão pesaroso como está tendo esta pandemia no país, talvez por questões de contágio, enfim, são questões médicas envolvidas, mas talvez nunca se tenha sentido de uma forma tão evidente e tão presente na sociedade um impacto como estamos vivendo neste momento. Eu acho que também, né, só complementando o que o Evandro está falando, eu acho que existe um aspecto de novidade também, que acho que assim, sem medo de errar, eu posso dizer que é a primeira vez que existe uma epidemia, uma pandemia dessa escala com comunicação instantânea pela internet. Assim, acho que nunca existiu uma pandemia coberta por redes sociais. Então, isso com certeza é um fator, né? A disseminação não só do vírus, mas da informação também é muito rápida. Eu acho que as pessoas estão se informando mais, né? Se bem ou se mal, aí é outra discussão, mas elas estão cada vez mais informadas porque tem muita fonte de informação, né? Então, uma coisa que antigamente era feita só por imprensa escrita, né? Jornal impresso, hoje superou isso. Então, primeiro com televisão, depois rádio e agora com a internet e as redes sociais. Então, acho que esse aspecto de novidade. E também tem uma outra coisa, eu acho que uma pandemia não é nova, o que é novo é o lockdown. Eu acho que a determinação das pessoas em casa, eu acho que é uma coisa nova. Acho que
e isso não existe um registro, até onde eu tenha conhecimento, isso ter acontecido em algum outro momento, né? Então, acho que é a primeira vez que a gente lida, especialmente aqui nesse século XXI, com tanta novidade, com tecnologia, com uma situação onde a recomendação é que as pessoas permaneçam em casa e com toda essa interatividade, né? Com redes sociais, com internet, o Instagram, enfim, todas essas ferramentas que a gente está usando agora. E assim, vocês falaram com relação ao lockdown, né? Tipo, isso é realmente muito novo. Mas o que as pessoas geralmente, elas... O lockdown é uma coisa, beleza. O lockdown, ele atua especificamente logo na vida das pessoas de modo mais prático com relação ao trabalho, porque as pessoas não podem trabalhar, pelo menos a maioria delas, não é todo mundo que consegue fazer home office, etc. E a gente teve uma MP agora, a MP 927, que fez diversas mudanças aí na vida das pessoas com relação ao trabalho. O que essas mudanças trazem assim, de novidade, de afetar de fato a vida das pessoas hoje, durante essa pandemia? Vocês conseguem traçar algumas coisas aí pra gente? Quem começa? Quer tocar, Evandro? Toco eu. Não, posso... vamos fazer o seguinte, a gente vai fazendo algumas ponderações aqui das modificações. O que acontece é o seguinte, o Brasil está vivendo uma situação excepcional, é novo, houve diversos impactos em todos os setores, tá? Área trabalhista, tributária, contratual, relação bancária. Então, tudo isso a gente vai, presumo que conversar no dia de hoje e, obviamente, aberto aos debates aqui dos nossos ouvintes e telespectadores. Então, Sim. O que acontece? Na área trabalhista, a gente teve algumas modificações, tá? Por conta da necessidade de ajuste desse lockdown. Tá? As pessoas não podem deixar de trabalhar, as empresas têm que produzir, até no sentido de manutenção dos empregos. Tá? Esse é o foco muito importante que a gente tem que observar. Essa orientação que talvez as modificações tenham tentado alcançar, talvez com alguma desvirtuação ali de colocação, uma ou outra, tá? Mas eu acho que é esse o cenário que a gente tem que observar. Então, o que acontece? Primeira questão é a seguinte, o teletrabalho, né? O teletrabalho é algo que passou a ser necessário, né? A estrutura tecnológica, como o Matheus bem colocou, né, no início, que é essa interatividade de rede social, ela existe também no ambiente de trabalho. Então, veja bem, o trabalho que você consegue, não todas as empresas, obviamente, mas o trabalho que a princípio você conseguiria realizar no seu ambiente de trabalho, você conseguiria realizar em home office. Obviamente que existem atividades que você não consegue fazer isso, e elas têm que ser tratadas de forma distintas. Mas o teletrabalho passou a ser autorizado. O home office ele passou a ser uma medida, digamos, que vai fazer parte aí da nossa vida. Regulamentada, né? Por assim dizer. Exatamente. Existem alguns critérios específicos a serem observados. Você tem que notificar, por exemplo, o profissional no prazo de 48 horas. Existe a questão, por exemplo, o profissional ele precisa ter meios de trabalho, não é só ir para sua casa. Você precisa ter um computador para poder trabalhar, enfim. Então, existem critérios que as empresas têm que fornecer aos funcionários em forma de comodato, etc. Então, a lei ela passou a trazer alguns aspectos relacionados a isso, de forma que a empresa consiga dar as melhores condições ao seu funcionário prestar esse serviço. Tá? Matheus, se quiser fazer algum comentário. Não, eu até assim, né, as medidas da MP 927 são várias. Né? Então a gente tem desde o teletrabalho, como comentou o Evandro, passando pela possibilidade de antecipação de férias, mesmo para quem ainda não cumpriu o preço aquisitivo, determinação de férias nesse período, antecipação de feriados, que é uma coisa bastante diferente, que apareceu ali também. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, 9 de julho é feriado, não, um feriado estadual. A princípio a gente poderia antecipar para qualquer dia da semana aqui, dizer, olha, estamos antecipando o 9 de julho, então 9 de julho você vai trabalhar normalmente, nem sei se cai num dia de semana, estou dando um exemplo aleatório, né? Mas assim, eu diria que existem dois tipos de medidas ali dentro, né?
se a gente for olhar, fazer uma visão mais panorâmica do que tem ali. Você tem a medida do teletrabalho, que é uma medida de regulamentação e viabilização do que pode ser feito de forma remota nesse período, né? Então, antes a gente falava de teletrabalho, mas não existia uma legislação posta, não existia nada muito sólido em relação a como se comportar nessa situação. E agora tem, né? Então a gente tem um reconhecimento expresso do teletrabalho, da sua validade, dos meios que tem que ser realizados para poder executar as tarefas de casa e por aí vai, né? E o segundo grupo de medidas, que é o grupo maior, eu diria que é um pacote, na verdade, esse sim de contenção de desemprego. Pelo menos esse é o objetivo declarado do pacote, né? Então ali a gente tem uma série de medidas que a lógica por trás delas é bastante fácil de observar, na verdade. São várias medidas que podem até não ser populares. Então, por exemplo, né, claro, você está de quarentena, você não espera ficar furindo suas férias em quarentena, né? Você esperava, sei lá, passear com a família, enfim, qualquer coisa assim, e agora não pode, né? Mas qual que é a lógica por trás dessas medidas? Tentar preservar o máximo de postos de trabalho possível, né? Então, isso o direcionamento nessa linha está bastante claro. Qual que é a lógica? Olha, eu vou permitir que as empresas queimem toda a linha que tem para queimar, com todas essas questões que permitiriam de qualquer forma o empregado não trabalhar, por exemplo, férias, feriado, esse tipo de coisa. Eu vou antecipar para esse período, para que ao mesmo tempo eu consiga ter a certeza que ao fim desse período eu vou conseguir ter ali um fôlego para restabelecer a atividade normal do negócio, né? Daquele negócio que sustenta aquele emprego. Então a lógica é um pouco essa, né? A mesma coisa pode se dizer, por exemplo, em relação à prorrogação do pagamento do FGTS, né? É a mesma coisa. Você tem a gente tem uma situação bastante conhecida no Brasil, que tanto que inclusive direcionou a maior parte da economia para o mercado informal, né, ou pela pejotização, como se fala muito por aí, que um empregado CLT custa caro. Ele custa muito mais do que o salário dele, né? E isso são os encargos trabalhistas que se falam, né? E aí, sem estar no mérito se deveria ter ou não deveria ter encargo trabalhista, porque eu acho que não é objeto da discussão aqui, o fato é que quando você retira, ainda que temporariamente, ainda que momentaneamente, o impacto desses encargos, você está fazendo com que seja mais barato manter aquele empregado trabalhando, ainda que ele esteja em trabalho remoto, ainda que ele não esteja trabalhando de fato, caso não seja um empregado que possa trabalhar remoto, né? Então a lógica é, olha, eu vou deixar você, empresa, economizar aqui, para que você tenha dinheiro em caixa e com isso você consiga manter o pagamento da remuneração dessas pessoas, tá? Acho que essa que é a grande coisa que tem ali. Tem muita coisa sendo anunciada ainda, tá? Tem bastante coisa em discussão na esfera trabalhista. Então existe uma grande discussão sobre a possibilidade ou não de redução de salário proporcional à redução de jornada nesse período, por exemplo, né? Então, sei lá, estabelecer ali um corte de 20% na jornada com um corte proporcional de 20% no salário, tá? Então, existem essas discussões, isso não está na MP 927, essas são discussões que decorrem do que já está na CLT, na versão original dela, inclusive, se eu não me engano. Não esteja falando besteira, mas certamente está na CLT, não sei se na versão original ou não, mas isso já existe na CLT já há algum tempo. E aí existe toda uma discussão, inclusive se essa possibilidade existe de fato, porque aí os advogados especializados dentro do trabalho dizem que existe uma discussão sobre a constitucionalidade desse artigo. Então, que apesar de existir na CLT, talvez ele não seja aplicado, tá? Então, as duas coisas que eu acho que chamaram mais atenção das pessoas, deixaram muita gente com medo
nesse período, que foram a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem remuneração e a possibilidade de corte de jornada com corte de remuneração proporcional, essas duas coisas não estão na MP, elas estão em discussão, mas a gente ainda não enxerga, pelo menos no horizonte próximo, legislativo, alguma coisa que venha ali solidificar aquilo como medida legal mesmo. Tá? E em relação à parte da redução proporcional, dizem meus colegas advogados de direito do trabalho que existe uma discussão bastante acirrada sobre, apesar da existência desse artigo, se ele deveria ou não ser aplicado. Fazer uma Fala, consideração aqui. Uhum. Ainda nesse aspecto, tá? Em algum grau relacionado à questão trabalhista, tá? Mas num foco empresarial, o governo anunciou algumas medidas de auxílio às atividades empresariais, né? Então, em conjunto com questões de alívio, né, na ordem trabalhista, no intuito de manter as relações empregador-empregado, há medidas anunciadas de viabilização de capital de giro das empresas, né, e da própria capacitação para a possibilidade de pagamento da folha de salário. Tudo isso junto ao BNDES, com as instituições financeiras de repasse, né, as instituições financeiras regulares. Então, dentro dessa linha, em conjunto da ordem dessas medidas de governo, junto com a medida provisória, há medidas financeiras nesse sentido. Tá? Então, é um aspecto importante a ser observado, inclusive, especialmente para as pequenas empresas, microempresários que são o foco dessas medidas financeiras. Tá? Isso é um aspecto importante a gente observar. Massa. Essa discussão é quase infinita, né, no final das contas. Se a gente for tentar abraçar todos os temas, é impossível. Mas vamos focar agora no tema tributário de fato. Então, muitas coisas acontecem com as relações de trabalho, mas no final das contas também, os tributos são todos não necessariamente são afetados por conta de uma pandemia. Mas as pessoas vão parar de alguma forma, as pessoas vão parar de consumir, as pessoas vão parar de movimentar o mercado, existe toda uma pausa aí. Então, assim, o que acontece com os tributos durante uma pandemia? Você para de pagar, você não para de pagar, você ignora, agora você vai fingir que nada disso está acontecendo. Então aí você ignora, sei lá, o imposto de renda, você ignora os impostos sobre serviços. Como é que a gente faz? Vamos falar sobre isso agora? Matheus. Essa é a preocupação do dia seguinte. Né? A gente tem, né, tanto eu quanto o Evandro, por formação, né, uma formação técnica, então a gente tem um jeito de enxergar o que acontece nessas relações tributárias que talvez seja um pouco diferente do senso comum. Né? Por que isso? Porque, e o Evandro em especial, né, que se aprofundou muito mais em direito financeiro do que eu, a gente sabe o seguinte, né, só existem dois jeitos. O Estado, né, o Estado como um todo, governo, federal, municipal, estadual, qualquer um. Então, o Estado como um todo, ele só tem dois jeitos de se financiar. Ou ele se financia eles por uma atividade econômica, então a gente está falando o que a gente chama de receita originária, que são, por exemplo, os lucros da Petrobras. Tá? Então, a União, como é acionista da Petrobras, ela recebe lá parcela dos lucros da Petrobras, isso é dinheiro que entra e ela pode destinar isso para cumprir suas atividades, suas obrigações, certo? Para com a população. Então, esse é um jeito de se financiar. O segundo jeito é tributo. Né? Ainda não inventaram um terceiro jeito. Então, assim, o segundo é tributo. Então, num cenário desse jeito, o que a gente está enxergando, né? As primeiras medidas que foram tomadas e que foram anunciadas, elas foram direcionadas exatamente às pequenas empresas, né? Então, os optantes do simples. Né? Por que isso? Porque, primeiro, são empresas que têm, geralmente, uma capacidade de caixa, né? Dinheiro em caixa mesmo, menor, porque são empresas que elas vivem mais, normalmente, do giro do negócio.
São empresas que normalmente têm empregados, né? Então, eu vi uma estatística em algum lugar que mais ou menos 70% das empresas do Brasil está no Simples, e que elas respondem por mais da metade da força de trabalho também. Então, por conta disso, né, o empresário, o pequeno empresário, ele naturalmente ele é mais sensível a uma situação como essa, né, onde as pessoas param de comprar. Né, as pessoas param de comprar e aí nem o empresário tem receita e nem o governo recebe o dinheiro dos tributos. Né? Ainda que ele tenha recebido e tenha lá um tributo para pagar, o que a gente sabe por fato é que esses meses agora de março, abril, eu não sei até quando vai esse assunto, vão ser meses não só de receita muito ruim para as empresas, mas também de baixa arrecadação. Porque a gente vai ter um impacto direto sobre a esfera tributária. Então veja, por exemplo, o principal tributo dos estados, tá, é o ICMS. O ICMS ele incide sobre a venda de mercadoria, basicamente, tá, para ser simplista. Se a atividade comercial para, também para o recolhimento do ICMS. Então, alguma hora mais para frente, os estados vão sentir falta desse dinheiro. Né? Os estados que já não estão numa situação muito favorecida, por assim dizer. Né? A maior parte deles está quebrado. Então, assim, o que já foi anunciado? Suspensão do pagamento referente aos meses de março, abril e maio do Simples, que ficaram prorrogados esses pagamentos para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. E essa situação em relação à suspensão do FGTS que veio da MP 927. Tá? Em termos legais, isso é o que nós temos até agora em termos de alívio de carga tributária. Tá? Qual que é o problema? E isso a gente tem visto muito na prática. Eu e o Evandro, a gente tem passado basicamente as últimas 2 semanas fazendo videoconferência com o cliente. Né? Apesar de ser muito noticiado como se fosse uma coisa fosse igual a outra, isso não é uma isenção de tributos, é uma suspensão. O que isso quer dizer? Quando chegar lá outubro, novembro e dezembro, de acordo com a legislação que saiu na semana passada, o empresário vai ter que pagar no mês de outubro a guia que ele já pagaria em outubro e a guia de março. Quando chegar em novembro, ele vai pagar a guia que ele já pagaria em novembro, mais a guia de abril. E em dezembro, a guia de dezembro, mais a guia de maio. Então, é uma situação um pouco complicada, porque a impressão que passa para a gente é que essa conta vai chegar alguma hora. Por isso mesmo que os empresários, apesar dessa medida de alívio, né, as empresas, elas não estão tranquilas em relação à situação, porque é aquela coisa, ele pode deixar de gastar agora, mas ele sabe que vai ter que gastar em dobro lá na frente. Né? Então, ainda é uma coisa muito tímida, mas pelo menos existe alguma coisa para dar um alívio de caixa para os profissionais, para as empresas do Simples nesse momento, além do FGTS, que fica para todo mundo de qualquer modo. Né? E lembrando que mesmo no Simples, o que saiu foi uma suspensão da parcela da União. Por que eu estou falando isso? Porque o Simples ele não é um tributo. O Simples, na verdade, ele é a soma de vários tributos. Tá? Ele é um regime... Vai lá. Fala, Wander. E é importante fazer uma outra consideração. Como o Matheus colocou muito bem, o Simples ele é uma composição de tributos, dentre eles tributos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS. Isso. Qual é a questão aqui? E aí, dá só colocar uma pimentinha aqui neste debate. Qual é a questão? Os estados e municípios, eles percebem receita diretamente de suas competências tributárias, o que quer dizer, por exemplo, que o Estado recebe receita diretamente do ICMS.
Tá? Mas não é só esta receita que o Estado recebe, né? O Estado também recebe receita por participação de receitas da União. São os repasses. Que são os repasses. Os municípios, por exemplo, também recebem receitas do Estado e de parcela da União. O que quer dizer o seguinte, que uma medida de alívio fiscal da União não impacta só a União, impacta os estados, impacta os municípios. A medida fiscal de um estado impacta não só o estado, impacta o município. Então, veja, dentro de um modelo federal de estado que nós vivemos, as medidas tributárias, elas são de eficiência, de benefícios fiscais, elas são individualizadas, mas até a segunda página, porque elas impactam em algum grau os outros entes federados. O que se quer dizer com isso? Uma medida da União não impacta só a União. Então, hoje, por exemplo, o impacto de redução de carga tributária da União já em algum grau reflete nos outros entes federados. Tá? Então, obviamente, isso é levado em consideração antes de um Estado avaliar uma ausência de percepção de receita de ICMS, o município de ISS e assim diante. Só fazer esta pequena consideração. Não, perfeito. E aí isso, assim, só para poder fechar esse grande parêntese que eu abri aqui, para dizer o seguinte, né, o que a gente tem percebido muito, né, na esfera tributária. Tá? A União fez essa suspensão do Simples, que ativa esses meses, para poder gerar esse incremento de caixa, para mim a suspensão do FGTS. Porém, estados e municípios, ainda, pelo menos em São Paulo isso não aconteceu, e pelas minhas pesquisas, na maior parte dos estados e municípios também não, tá? Estados e municípios, por outro lado, ainda não tomaram nenhuma medida que impacte nos tributos pagos pelos seus contribuintes. Tá? Então, do que eu estou falando aqui? Eu não estou falando só do ISS devido ao município pelas empresas. Eu estou falando, por exemplo, do IPTU. Então, nós estamos num cenário agora de lockdown preocupado com os empregos, mas o boletim do IPTU está chegando da mesma forma. Tá? Eu estou falando do IPVA. Assim, ninguém consegue usar carro porque ninguém pode sair na rua, mas nós estamos agora no programa de pagamento de IPVA. Tem que pagar, né? Tá? Tem que pagar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Essa discussão, ela está ficando, pelo menos na esfera tributária, ela está ficando muito concentrada em âmbito federal. Quando, na verdade, existem uma série de outros tributos que são de competência estadual e municipal e que, nesse aspecto, o movimento está um pouco mais tímido, está mais lento. Eu tive notícia, por exemplo, de que foi necessário o ingresso com uma medida judicial no Distrito Federal, onde vocês estão, para poder permitir o desembaraço aduaneiro, a importação de máscaras, de máscaras hospitalares com isenção de ICMS. A maior parte dos estados não desonerou o ICMS sobre máscaras e equipamentos de saúde, por exemplo. Então, mesmo no meio dessa pandemia inteira, a gente ainda está pagando tributos sobre máscara. Tá? Então, fui consultado ontem mesmo por um cliente nosso, que é uma trade, uma empresa que faz importação e exportação, e ele me mostrou a tabela de composição de cálculo. Era uma carga de, sei lá, alguma coisa como R$700 mil em máscara, que ia ser doada para uma ONG, para atendimento, enfim, era para uma entidade sem fins lucrativos. Só de ICMS no desembaraço, tem ali 21%. Somando o ICMS e o PIS e COFINS, dessa marca de 600 e poucos mil reais, tinha R$250 mil só de tributo nessa importação, de máscara. Então, assim, eu estou aproveitando esse momento aqui para poder pegar e colocar esse ponto, porque a gente está falando muito, assim, não, porque a folha das empresas, e isso é uma preocupação super importante. Agora, do outro lado, eu estou vendo também o seguinte, que existem uma série de medidas que são tão necessárias quanto,
e que não estão sendo tomadas ainda. Né? Então, a gente não teve ainda uma desoneração dos tributos que atingem diretamente as pessoas, tá? Então, os contribuintes em si, as pessoas físicas. A gente não teve nenhuma espécie de redução de imposto de renda, por que não nesse período? Tá? Por que não uma redução de IPVA, de IPTU, algo desse tipo? Tá? A gente está falando de redução de salários para proporcionar a jornada, e eu entendo essa medida até como válida em termos se esse for o preço a pagar para manter a pessoa empregada, tomar um corte de remuneração, sei lá, 15%, por mais triste que isso seja, é melhor do que ela estar desempregada nesse momento, trancada em casa, não podendo procurar emprego. Né? Agora, por que não aliviar do outro lado ao mesmo tempo as coisas que também impactam essa pessoa? Nos gêneros pela necessidade dela. Então, sei lá, uma redução de ICMS sobre alimentos. As pessoas precisam comer ainda. Sim. Né? Empregadas ou não. E por aí vai. Evandro, quer falar? Sim, o que acontece é o seguinte, falando aqui de direito tributário, por favor, sinta-se à vontade para evoluir nos questionamentos, mas eu tenho algumas considerações aqui que eu acho muito importantes, né, que são as perguntas regulares que surgem. Primeira pergunta é a seguinte, isso é perdão, é suspensão, o que é isso? Essa é uma questão super interessante. Veja bem, tudo que está ocorrendo até o presente momento é um diferimento. O que é isso? Nenhum ente federado está abrindo mão de arrecadação. Eles estão abrindo a mão de arrecadação neste momento. Então, veja bem, como o Matheus comentou muito bem, o que você não paga hoje, você vai pagar. Você vai pagar quando? Daqui a 3 meses, mas você vai pagar. Agora, ninguém nos apresentou uma estimativa de que a mesma empresa que vai pagar daqui a 3 meses vai ter condições de pagar o tributo daqui a 3 meses. Veja bem, direito tributário é um ramo de direito muito apaixonante, né? E tudo bem, nós somos aqui talvez enviesados para falar de tributação. Mas direito tributário objetiva tributar, onerar riquezas. Então, o que existe de riqueza para ser tributado? Ou você onera o patrimônio, ou você onera a renda, ou você onera o consumo. O consumo está fortemente impactado. Qual é a questão? Como o Matheus colocou, muito bem, você ainda tem tributação de patrimônio, você ainda tem tributação sobre renda, e o que está acontecendo nesse presente momento no Brasil? Você tem um foco em relação às microempresas, empresas de pequeno porte, microempresário, etc., no aspecto do simples. Mas veja bem, você tem empresas com um número maior de funcionários e de faturamento que, se não forem observadas, vão ter problemas gravíssimos. E talvez a GM mesmo, a General Motors anunciou hoje uma demissão em massa. As fábricas estão fechadas. E isso, muito bem, isso é uma parte de omissão, infelizmente, da Receita Federal, tá, nesse momento, e dos órgãos competentes para a instituição normativa, de não se manifestar, por exemplo, da tributação, sequer do diferimento de PIS, COFINS, imposto de renda, etc. Como é que fica essa questão? Não é só o simples também, né? E veja bem, diferimento não é perdão. Você vai ter o ônus financeiro e um ônus financeiro sobreposto. Veja bem, você vai pagar o tributo daqui a 3 meses com um tributo que vai ser devido daqui a 3 meses. Então, a carga tributária ela tende a ficar muito pesada. Não, e até fazer uma observação a mais. Existe um complicador para os pequenos empresários, que é o seguinte: basicamente o pequeno empresário, todo dia ele reza quando ele monta uma empresa para ele nunca sair do simples. Né? A gente tem aquela coisa com o simples de que assim, certamente o simples vai ser melhor do que qualquer outro regime de tributação. Né? Geralmente o empresário pensa assim, porque isso é um senso comum em relação a esse tema. Mas qual que é o problema? Diferente tem mais 2 regimes de tributação, tá? Para ter imposto de renda. Existe o lucro real e o lucro presumido. Tá? O lucro presumido ele funciona
vou fazer uma equiparação, que assim, se tiver gente assistindo aqui que entende mais de tributário, entenda que eu estou generalizando, tá? Então, o lucro presumido e o simples funcionam mais ou menos da mesma forma, tá? Você vai conseguir pegar, você no final vai tributar um valor que no final do dia vai ser calculado sobre a receita, independente de você ter lucro ou não, tá? Então, se você faturou 100, você vai pagar X% sobre 100, tá? Bem resumido. No lucro real, não. No lucro real, quando você tem prejuízo, você não recolhe imposto de renda, você acumula esse prejuízo e você abate esse prejuízo dos lucros mais para frente. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa discussão ela é importante nesse momento que a gente está, não só por conta do coronavírus, mas também por conta da reforma tributária, que estava em discussão até pouco tempo atrás e que agora ficou uma pauta estacionada. Por que eu estou falando isso? Porque toda a diretriz da reforma tributária era simplicidade. Tá? A gente está discutindo a reforma tributária até agora sob um eixo, que é simplicidade. E a simplicidade, ela traz consigo um problema. Ela não traz só coisa boa, simplicidade. Tá? A gente não conseguiu inventar ainda um sistema tributário que seja simples e justo ao mesmo tempo. Quanto mais simplicidade você coloca no sistema de tributação, mais presumido ele vai ser. E menos real, menos factível com o que realmente aconteceu. E agora, nós temos uma situação dessa. Que você tem 70% de empresas no simples, em prejuízo, operando muito provavelmente, porque todo mundo, quase todo mundo, eu brinco que São Paulo agora é a cidade dos entregadores, só tem entregador na rua, né? Mas assim, tirando isso, todo mundo perdeu receita de alguma forma, tá? Tá todo mundo tentando segurar os empregados pelo máximo de tempo que der. Os tributos vão ter que ser pagos lá na frente. Os aluguéis de conjunto comercial, ponto comercial, não sei o quê, essa conta vai tirar da mesma forma. Com todas essas situações, os custos permanecem inalterados. E o que mudou? A receita, o que entra. Ou seja, hoje nós estamos num momento bastante interessante para discutir isso, porque talvez a maior parte do Brasil agora esteja percebendo que uma tributação muito simplificada também tem seus males. Tá? E esse é um deles, que faça chuva, faça sol, ou seja, tenha lucro ou tenha prejuízo, você vai pagar o imposto mesmo assim, como se você tivesse lucro. Eu tô ficando deprimido já com essa conversa. Infelizmente é realidade, mas é bom saber da verdade antes que seja tarde demais, né? E a gente falou aí a respeito do simples, obviamente, de pequenas empresas, mas tem gente menor ainda. Tem gente que é, por exemplo, microempreendedor individual, tem gente que é autônomo, que não tem nada nisso, sei lá. Tem gente também que tem cadastro como autônomo, propriamente dito, e essas pessoas também pagam algum tipo de imposto. Aconteceu algum tipo de mudança ou algum tipo de indicação para essas pessoas, que vocês saibam, que vocês querem indicar alguma coisa? Vamos lá. O que existe para essas pessoas, pequenos empresários, enfim, é o mesmo que está anunciado. Então, as medidas de benefício fiscal são as mesmas que nós temos até agora, de diferimento e de algumas questões vinculadas ao FGTS. O que é importante a gente endereçar aqui? Vamos lá, o que está acontecendo de concreto, tá? Para que a gente consiga proteger os cidadãos, as empresas, da parcela que o governo não olhou ainda, tá? O que está acontecendo? E esse talvez seja um assunto importante a ser endereçado, tá? Algumas empresas, microempresários, tá? Não tive notícia ainda para as pessoas físicas, em que pese a princípio me parecer que caiba algo na mesma orientação, tá? Tem ido ao poder... Simples, a questão do MEI cabe, tá incluída naquele pacote. Sim. Existem empresas que não estão incluídas no pacote, tá? Que têm procurado o Poder Judiciário, tá? Para
obter uma espécie de normativo individual que até o momento não saiu. Tá? O que acontece? E é bom que nossos acompanhantes aqui entendam o que está acontecendo. Tá? Tem se veiculado o ajuizamento de ações judiciais para debate deste tema. O que está acontecendo? No aspecto federal, tá? Existe uma portaria, que é a portaria, se eu não estou enganado, número 12 ou 20 de 2020, se eu não estou enganado é número 12, tá? E o que acontece? Essa portaria previa, de 2012, ela previa, tá? A possibilidade de diferimento dos pagamentos de tributos federais, tá? Desde que houvesse a decretação pelos estados, do estado de calamidade. Tá? Qual o problema? Essa é uma portaria da Receita Federal do Brasil, mas ela também estabelece, a mesma portaria, que ela só se aplica, ela só produz efeitos à sociedade se houver ato específico ou da Receita Federal ou da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tá? E o que acontece? Como nós comentamos desde o início, não existem esses atos, não existem qualquer atos que levem o diferimento deste pagamento de tributos para além das empresas que estão focadas aí no Simples. Então, o que tem acontecido? As empresas têm ido ao Poder Judiciário, levado esta questão, e pedindo que o Poder Judiciário supra este ato administrativo da Receita e da Procuradoria e determine o diferimento, a moratória do pagamento desses tributos. Ou seja, a postergação de prazo. Né? Exatamente. Que é um ato, que é uma espécie de fazer com que o Poder Judiciário faça, que as autoridades administrativas, infelizmente, até agora não fizeram e não se manifestaram. Tá? E há decisões deferindo a possibilidade de que essas empresas alterem, prorroguem o pagamento dentro desta ordem, tá, de 3 meses. Tá? A portaria, neste caso, ela autoriza esta prorrogação enquanto estiver mantido o decreto estadual de calamidade pública. Tá? Então, é isso que tem acontecido hoje no âmbito federal. É uma boa tentativa, tá? As empresas que se sentirem compelidas ou se sentirem prejudicadas nesse aspecto, que é uma grande maioria, podem tentar trazer isso ao Poder Judiciário, tá? Como é um ato normativo que prevê a existência de uma portaria da Receita e da Procuradoria da Fazenda Nacional, que não existe, quer dizer que o Poder Judiciário pode negar este pedido, mas o que tem acontecido neste momento? Tá? Há uma sensibilidade maior, afinal, o Poder Judiciário é composto por pessoas, são pessoas sensíveis à realidade que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos notado é que há uma sensibilidade do Poder Judiciário para as empresas que realmente necessitam desse fôlego a mais, tá? Que infelizmente não foi contemplado até o momento por um ato normativo específico dos órgãos administrativos. Tá? Então, isso está acontecendo no âmbito federal. No âmbito estadual e municipal, e aí tratando nos tributos de maior carga, ICMS e ISS, tá? Não há uma portaria específica, tá? Mas nós já temos notícias de pessoas, de empresas que levaram isso ao Poder Judiciário e houve algumas decisões reconhecendo que naquela situação específica daquela empresa haveria necessidade de fazer a prorrogação também dos pagamentos. Tá? Então, o que nós queremos dizer com isso? Não aguarde. Apesar de não ter um ato administrativo voltado à sua empresa, há a possibilidade de que você efetivamente procure, né, os seus direitos, que você mostre a situação específica da sua empresa, que não é só sua, diga-se passagem. É sua, reflete nos seus funcionários, reflete no mercado indireto, no mercado correlacionado. Então, no fim do dia, isso acaba sendo uma medida social, porque não é só você. Você é responsável pelo pagamento dos salários dos seus funcionários, das famílias, da sustentação, de manter a família dos seus funcionários. Ou seja, existe uma escala maior de reflexo financeiro nesse sentido. Tá? Então, como a gente sabe que essa é uma pergunta que
eventualmente surgiria, né, nesse debate, já trazer um dado de realidade, que é o que está acontecendo neste momento. Tá? Só complementando, só para te responder a pergunta também, Santiago, o MEI, né, então vamos lá, existe o pequeno empresário, dali para frente a pessoa que está no simples, né, o microempresa, dali para cima, e aí depois a pessoa pode não poder estar mais no simples, estar lá no lucro real, enfim. Vamos falar da pessoa que está para baixo, né, que acho que foi mais que é um ponto que você colocou, né, que é o autônomo, o informal, o MEI, esses caras. Artesãos, né? Essas coisas. Então, assim, essas pessoas elas vão se enquadrar em uma de duas categorias, normalmente. Tá? Ou elas vão ser MEIs, então, microempresários individuais, ou o cara ele é um autônomo puro sangue mesmo. O cara não tem empresa, não tem MEI, não tem nada, e ele é puramente um autônomo. Tá? No MEI, né, e aí às vezes, para quem está ouvindo, às vezes você é MEI, mas você não sabe que você é MEI. Se você paga imposto com parcela fixa todo mês, e você tem um CNPJ, você é um MEI. Tá? Então, basicamente é isso. Então, para o MEI, o país dessas parcelas também está postergado para outubro, novembro e dezembro, tá? Em relação a março, abril e maio. Então, para esses 3 meses já existe algo para você. Para o autônomo, esse autônomo puro sangue que eu estou falando, esse cara é o que está no pior cenário. Tá? Por quê? O que incide na atividade dele? Se ele é uma pessoa que é autônomo, mas paga os seus tributos em dia, ele tem que pagar imposto de renda, pessoa física, que não tem nada suspendendo. Ele tem que pagar INSS, que não está suspendendo. Ele tem que pagar ISS, que não tem nada suspendendo. Então, hoje, essa pessoa talvez que esteja no pior cenário, porque ela tem uma carga alta, por isso que não é tão comum com a pessoa, assim, não é tão comum com a pessoa que já tem uma atividade organizada atue dessa forma, porque é o mais caro. A tabela progressiva de imposto de renda da pessoa física, então até 27,5% sobre o que ele recebe, mais ISS de até 5%, mais o INSS, 11%. Então, assim, é uma carga alta. E essa pessoa hoje está em maus lençóis, porque para essa pessoa não são nenhuma espécie de redução ainda. Tá? Então, assim, sugiro que acompanhem fortemente aí, fiquem de olho, porque é possível que saia alguma coisa nas próximas semanas. Assim, a verdade, né, acho que o Evandro vai concordar comigo, a gente está vendo essas mudanças acontecerem assim, a cada 2, 3 dias, quando muito, existe uma mudança legislativa tributária agora nesse período. Porque isso virou um ponto sensível. Né? Acho que as pessoas entenderam que, assim, que no final a gente paga muito tributo e que isso tem uma relevância muito maior do que as pessoas achavam normalmente. Sabe? Então, isso está aparecendo como a seguinte escolha: eu pago o tributo ou pago o empregado? A escolha está sendo um pouco essa. Então, isso agora apareceu. Pronto, voltamos! Deixa eu esperar o pessoal conectar de novo, peraí. Tô com a cara de louco, mas tudo bem, vamos lá. Pra gente conseguir continuar a voltar. É porque o assunto é longo, gente, então acaba que a gente fica... Mas vamos voltar. Acabou nossa limitação de 1 hora. A gente tem mais 1 hora, mas a gente não vai ficar falando mais 1 hora, não. Bom, se deixar, a gente pode tributar durante 10 horas, se você quiser. Eu acho que o pessoal não aguenta. Eu prometo ser objetivo aqui nesse final. Não, a gente já pode... aspectos finais de atualidade. Podemos voltar, Evandro. Vai lá, o pessoal já tá voltando aqui. Já sim. Então, o que acontece? O empréstimo compulsório é uma medida tributária que está caminhando no Congresso e ela só é cabível em 2 situações. Ou bem eu tenho despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, tá? Ou eu tenho a necessidade de um investimento urgente. Tá? São as 2 hipóteses que a Constituição Federal traz.
Qual é a questão? No caso de despesas extraordinárias depois de calamidade pública, antes precisa haver a necessidade de recursos. E não há prova concreta desta necessidade urgente destes recursos. Tá? Apesar desta questão técnica, isso está em trâmite no Congresso. E por que a gente faz a correlação com o IGF, com o Imposto de Grandes Fortunas? Porque esse empréstimo compulsório, ele é direcionado. Veja, ele é direcionado no seguinte sentido. O foco deste empréstimo serão as empresas que tiverem patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. Tá? E estaria autorizada a cobrança de 10% do lucro líquido auferido nos últimos 12 meses. Então, veja bem, o foco será muito específico para estas empresas. Tá? Ora, quando a gente empréstimo compulsório, tem a ideia de solidariedade, como há em outras contribuições tributárias. Tá? Então, a rigor, toda a sociedade deveria ser chamada a contribuir com este imposto. Obviamente, observado um princípio tributário que chama de capacidade contributiva. Dentro deste aspecto, quer dizer que as pessoas com menos condições ou contribuiriam menos ou sequer contribuiriam, mas haveria ainda uma ordem de escalonamento. Qual é a questão? Esse empréstimo compulsório foi muito direcionado. Ele focou nas empresas com um patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. Então, veja, este empréstimo compulsório, ele tem muito a cara de imposto sobre grandes fortunas. Tá? Especula-se, portanto, se este não seria uma espécie de ensaio para verificar se o imposto, qual é a aceitação desta tributação, como é que a sociedade recebe, funciona, não funciona, enfim. O fato é, apesar de não existir dados concretos, o empréstimo compulsório caminha no Congresso e eu lhes convido, os envolvidos com direito ou eventualmente os empresários mais curiosos que avaliem as justificativas. A justificativa é no sentido de expectativa, de incertezas, etc. Então, é o seguinte, vai passar? Pode passar. E se passar, terá um foco direcionado às empresas com um patrimônio maior que R$1 bilhão e que presumidamente teriam condições de contribuir mais com a crise, com o financiamento desta crise. Qual é o ponto aqui? O empréstimo compulsório tem algumas falhas, e lhe digo uma. Por exemplo, as grandes empresas com patrimônio acima de R$1 bilhão não são presumidamente saudáveis financeiramente para contribuir na proporção que a lei institui. Veja, você tem grandes empresas com grande número de funcionários. Você nunca pode avaliar as grandes empresas de forma dissociada das suas despesas. Tá? Você tem empresa com patrimônio muito grande operando em prejuízo também. Exatamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eventualmente houver uma carga tributária onerosa ao ponto de viabilizar a atividade, isso pode ter um efeito reflexo pernicioso, que é a demissão em massa. Ou seja, com tributação, eu acabo tendo um efeito reflexo muito pesado e muito mais prejudicial à sociedade. Então, esse aspecto que nós sugerimos, enquanto tributaristas, que seja observado pelo Congresso na avaliação, e nem ao céu, nem ao inferno. Veja, em que pese haver a necessidade das empresas que consigam contribuírem, das pessoas com maior renda eventualmente contribuírem mais, dentro de um princípio tributário que já existe no ordenamento que chama capacidade contributiva, não se pode deixar de observar o impacto dessa tributação na correlação dos funcionários, do mercado correlacionado e etc. Tá? É esse convite que nós fazemos, essa análise jurídica e até social, eu diria, é extremamente importante e é algo que nós convidamos a fazer. Tá? Bom, senhores, vocês fizeram muitas observações práticas, deram algumas recomendações aqui, tanto para pequenos empresários, microempresários, autônomos, deram um cenário quase apocalíptico de como as coisas estão. Eu entendo que a situação, de fato, ela é um tanto quanto difícil. Então, assim, para finalizar, eu tenho duas coisas com vocês.
Tem alguma outra praticalidade, alguma outra dica que vocês queiram passar para as pessoas, algum lembrete que vocês queiram dizer para as pessoas assim com relação a tributos, o que elas podem fazer, o que elas devem fazer, ou o que elas não devam fazer agora nesse momento de pandemia? Eu tenho uma dica só, tá? Que é o seguinte, e aí eu não estou aqui fazendo merchan dos advogados não, mas consulte seu advogado, porque a gente tem visto, tá, as notícias que saem sobre esse assunto, elas saem muito imprecisas, tá? É muito normal, por exemplo, numa notícia de televisão, por exemplo, se fale de suspensão e isenção como se fosse a mesma coisa. Sendo que na suspensão você vai pagar depois, na isenção você não vai pagar nunca. Tá? Então, o meu ponto que eu queria deixar para quem está assistindo a gente é esse. Antes de sair fazendo qualquer coisa na sua empresa, se você tiver como consultar alguém que possa te orientar sobre como exatamente as coisas estão funcionando, é melhor. Tá? Porque tem muito anúncio de muita coisa acontecendo, mas nem tudo é lei ainda. Um monte de coisas que está sendo na televisão são intenções de. Então eu estou anunciando a possibilidade de fazer tal coisa. E se o empresário, se a pessoa física, nesse mérito tanto faz, entender que aquilo, porque está na televisão, porque está no jornal, está valendo, você pode se enroscar mais, com multas, juros e por aí vai no futuro, porque você não vai estar preparado por não ter entendido o cenário realmente como ele é. Evandro, tem mais alguma coisa? Eu tenho sim. Eu quero fazer algumas últimas breves, mas que reputo importantes considerações. Tá? É a seguinte, o momento é delicado. Então, tudo sob o manto de tenha uma orientação adequada de como seguir, eu sugiro primeiras observações. A primeira observação é a seguinte: veja a sua capacidade de cumprir com as suas obrigações contratuais. Tá? Existe a possibilidade de que este momento seja entendido como uma espécie de força maior, caso fortuito, o que pode ensejar que as empresas, por exemplo, renegociem as suas obrigações contratuais. Há determinação no código para que isso aconteça, tá? Porque é muito possível que você não consiga cumprir com a sua obrigação neste momento. Tá? Então, essa é uma observação do trato contratual que é possível que seja verificado. Tá? Outro ponto que eu quero observar aqui que me parece muito pertinente é renegocie as suas dívidas. Eu tenho uma dívida hoje com a minha instituição financeira, eu tenho uma dívida que pegava boa parte do meu capital de giro. Veja, renegocie, converse, traga a razoabilidade contratual, porque há uma ordem de manutenção. A ideia do código é sempre estabelecer a manutenção e preservação das relações contratuais. Mas isso tem que ser observado de ambas as partes. Então converse, traga à mesa, isso é importante, inclusive com as instituições financeiras. Tá? Outro ponto, não entre em cilada. Veja, cuidado com novos negócios, com instituição financeira, com juros altos. Não entre nisso. Não há uma previsão de retomada da economia de forma segura. Nós não sabemos se isso vai voltar daqui a 3, 6, um ano. A gente não sabe quanto tempo vai voltar à normalidade. Então, veja bem, avalie antes de você entrar no contrato com taxas de juros altíssimas. O governo tem tentado trazer saídas de estimulação financeira por conta de BNDES. Talvez essa seja uma boa saída. Cabe, claro, verificar a sua realidade. A Caixa também. Caixa Econômica Federal. Então, cabe a você, enquanto empresário, verificar que não é só sua empresa, são seus funcionários, são todas as pessoas que dependem da sua operação. Tá? Então, eu acho que esses são os últimos pontos que eu queria trazer aqui em auxílio a este debate. Muita atenção na questão tributária, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se é importante para você esse diferimento de pagamento, vá atrás disso.
o Poder Judiciário tem olhado de uma forma mais sensibilizada por conta das situações financeiras de cada uma das empresas, tá? Então, é hora de se movimentar com cautela, tá? São essas as ponderações finais que eu queria trazer. Bom, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. O debate foi construiu muito conteúdo pra gente, pra todo mundo que nos acompanhou. A gente teve uma audiência grande, por sinal. A gente recebeu algumas perguntas, mas vocês já foram respondendo as perguntas quase que automaticamente. Acho que a gente já estava alinhado dentro do debate.